O único lugar do mundo onde o presidente Lula não é uma unanimidade é, naturalmente, no Brasil. No resto do planeta, ele é extremamente bem visto, não importa o espectro ideológico e dentro das mais variadas combinações políticas. Lembremos que Lula foi elogiado não apenas por Obama, mas por Vladimir Putin, não apenas pelos mandatários da Coreia do Sul, como os da Coreia do Norte. É simplesmente muito bem visto pela África, pela América Latina e pelos países europeus, e isso nunca mudou. Ele recebeu solidariedade, mesmo quando esteve na prisão, de líderes de Estado, inclusive do Papa. Por outro lado, obviamente, como se pode observar, o único lugar do mundo onde Bolsonaro não é unanimemente repudiado é Brasil, porque do lado de fora ninguém gosta desse camarada. Tem alguns que evidentemente fizeram média. Vladimir Putin fez média. O Donald Trump, evidentemente, após tanto ser assediado, tanto ser cortejado, acabou retribuindo. E eu aposto que Donald Trump vai meio que silenciar a partir de agora com relação ao Bolsonaro, porque ele tem uma abordagem mais estratégica. Ele jogou aquele verde lá para caso o Bolsonaro fosse reeleito, para manter lá sua parceria, diante da perspectiva dele também ser reeleito, mas ele perfeitamente pode ficar alinhado ao Lula. Ele é um pragmático. Alguns líderes que são mais identificados com o naipe ideológico mais nacionalista também fizeram lá suas concessões, mas isso não mudou o fato de que no momento que acabou a eleição, todos eles quase que imediatamente ligaram para parabenizar a vitória de Lula. Diante disso, é evidentemente grotesco você ouvir num debate televisivo Bolsonaro ter a cara de pau de dizer que o mundo torcia por ele. O fato é que agora temos uma enorme expectativa com relação ao papel do presidente Lula no cenário internacional. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 8 de novembro de 2022 e nos cabe agora ter algumas perspectivas e que tipos de esperanças podemos ter com relação ao desempenho na política externa de Lula, que sempre foi muito bem sucedida. E aliás, se existe um elemento que é absolutamente irrepreensível no governo Lula, foi exatamente a sua política externa. Além dessas excelentes relações que ele teve com as mais diversas lideranças, os mais diversos países, teve a expansão e a projeção do Brasil para o mundo, em especial uma consolidação de parcerias com a África, que já vinha sendo desenvolvida antes, claro, mas foi especialmente amplificada e nos mais diversos níveis. E sendo assim, num contexto atual, onde o mundo encontra-se praticamente em guerra, há uma enorme expectativa de ambas as partes do conflito para que Lula seja o que se diz, um player global relevante, capaz de influenciar nos destinos. Bem, temos nesse exato momento uma guerra entre a Rússia e a OTAN que se dá em território ucraniano. É sempre importante falar isso. Quem disser que tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia está, no mínimo, simplificando demais a situação. E, evidentemente, Vladimir Putin, que tinha feito média com Bolsonaro, já quer receber Lula entusiasmadamente, até porque foi um dos seus grandes parceiros, construíram o BRICS, e não vai ser diferente agora. A China, mesma coisa. Só que, no entanto, também há uma expectativa do outro lado. O próprio Biden tem uma grande expectativa com Lula. O próprio países europeus, Lula já se dispôs, inclusive, a falar com os Zelensky, que tem que falar mesmo. Esse é o papel do Brasil. Isso é você comunicar, conversar com todas as partes, dialogar com todos, tentar fazer uma média, tentar ajudar a chegar em determinados consensos. Não tem nada de errado com isso. É verdadeiramente bizarro ver alguém tentando atribuir a pecha de Lula de submissão ao atlantismo pelo fato de que ele fará com o Zelensky. Tem que falar mesmo. Eu quero falar com o Zelensky. Só que eu chego lá e desci uma burdoada no meio da testa para largar de ser frouxo, né? Para dizer que vai tomar vergonha na cara e passar a defender o interesse do país dele, em vez do interesse dos Estados Unidos. Mas Lula, espero, faça isso de um modo bastante mais diplomático. De qualquer modo, neste cenário, é muito evidente de que Lula tenderá a ser disputado pelas partes em conflito. E aí vem a grande situação, a grande dúvida, né? Como que vai ficar essa situação? Como que ele vai se posicionar? Se formos pegar o retrospecto, ele evidentemente vai assumir uma postura ambígua. Ele vai tentar conciliar ambas as partes. Essa é a natureza do Lula e das grandes estadistas brasileiros. Sempre foram assim. O Brasil sempre foi um país caracterizado pela sua
grande diplomacia, e essa diplomacia necessariamente se propõe a ser intermediadora e não assumir apenas um lado. Essa aberração que Jair Bolsonaro implementou na presidência, espero seja banido de vez de toda a história, porque nada foi mais grotesco, nada foi mais hediondo em termos de comportamento internacional do que esse governo nefasto, que, bom, parece que já acabou, né? Porque o incompetente, mal teve o resultado das eleições, simplesmente desapareceu do cenário. O que, pensando bem, não é nenhuma surpresa, uma vez que ele nunca governou de fato. Os ministros deles governavam por ele simplesmente ficou mitando, lacrando, fazendo live, falando merda. Como não tem mais espírito para fazer isso, ele simplesmente sai de cena. Até porque tudo que ele fez, além dessas palhaçadas, foi fazer campanha. Como não tem mais o sentido fazer campanha, vai fazer o quê, né? O Brasil vai retomar agora a sua tradição diplomática. E aí que está um detalhe interessante e ao mesmo tempo problemático. Porque existe a forte possibilidade de termos um enfraquecimento significativo no papel do presidente da República. E não apenas pelo famoso golpe parlamentarista, uma vez que isso sempre é um recurso utilizado no Brasil, de ou colocar um parlamentarismo de fato, ou na prática, né, apesar de teoricamente não ser, toda vez que você quer neutralizar um papel de destaque de um presidente da República. Isso pode acontecer, mas isso não vai afetar o papel da política externa de Lula. E pode acontecer de acabar que a política interna seja gerenciada por outros atores e que Lula se concentre na política externa. O que para muitos setores da sociedade pode ser visto com bons olhos. Não exatamente por mim, mas uma coisa é certa. Eu não vejo nenhum obstáculo de nenhuma força política, de nenhum setor da sociedade significativo que se oponha ao fato de Lula ser um grande articulador de política externa. Aproveitando para lembrar que eu falo de política externa, ou política internacional, é geopolítica. Geopolítica não é a mesma coisa que relações internacionais, como infelizmente a imensa maioria está fazendo. Mas no que se refere a relações exteriores, Lula tem sido bastante requisitado, já está sendo requisitado, e esse nível de reconhecimento internacional dele é tal que já tem gente falando em conceder-lhe um prêmio Nobel da Paz. Uma ideia que não me agrada, porque esse prêmio Nobel não passa de um prêmio para determinadas submissões ao aparato de poder imperial anglófono, mas que evidentemente não tem como ser negado no que se refere a um reconhecimento amplo internacional. Afinal, até Obama, o presidente que mais bombardeou e mais matou gente nos últimos anos, recebeu o prêmio Nobel da Paz, né? Mas o fato de que Lula ter sido preso é absolutamente irrelevante, se é que não é até mesmo relevante para facilitar a concessão disso, uma vez que é muito comum grandes líderes serem vítimas de perseguições, inclusive vítimas de prisões. Tem muitos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz que estiveram presos pelos mais diversos motivos, alguns bem mais substanciais do que os motivos farsescos que levaram à prisão de Lula. Mas independente do que nós acharmos dessa situação, o fato é que é absolutamente inegável o grau de popularidade externa, de reconhecimento que Lula goza internacionalmente. E isso com certeza é um capital político relevante que pode sim influenciar de forma significativa os rumos de desenvolvimento do mundo. E é aí que está a grande delicadeza da situação. Evidentemente, as forças anglófonas, né? Quando eu quero falar de um império anglófono, estou falando em Estados Unidos e Inglaterra, né? Que evidentemente controlam os seus subordinados europeus e as suas imensas colônias ou ex-colônias ou territórios invadidos e ocupados ao longo do mundo. Como que eles vão lidar com essa situação? Como que o lado BRICS, especialmente o lado russo, chinês, irá lidar com essa situação? E o mais importante, o que nós ganhamos com isso? Além do óbvio fato que ter boas relações internacionais significa, sim, ganhos imediatos em vários aspectos. Mas no nível mais amplo, o que nós ganhamos internamente, de uma forma mais clara, com esse desempenho internacional provável do Lula? Bem, eu confesso que por menos que eu esteja animado com as perspectivas deste governo Lula, eu confesso que nessa parte internacional eu me reservo o direito de ser mais otimista. Porque não há aqueles impeditivos mais evidentes que nós temos na parte da política interna. A começar por esse Congresso grotesco, o rombo deixado, né, e todas as dificuldades implementadas por essa delicada situação da vantagem eleitoral. Mas do ponto de vista internacional, até para os setores antilulistas, até para os setores liberais, aqueles que são mais hostis a PT, tende a haver colaboração nesse sentido.
Não há motivo para nenhum setor específico da sociedade brasileira, de algum interesse mais concentrado, mesmo aqueles mais nefastos, não há interesse para eles sabotar a política externa. Então eu acho que nesse sentido é altamente provável que nós tenhamos um desempenho favorável. E o que a gente pode levar em troca, além das boas relações, né, que tendem a otimizar o comércio internacional, algumas negociações que podem obter vantagens para o Brasil em algum nível, melhorando a nossa balança comercial. Isso já é bastante autoevidente, mas sem desprezar o risco de que a tensão do momento, essa situação de quase pré-guerra mundial, pode nos impor, né? E evidentemente o Brasil não tem a menor possibilidade de, por exemplo, assumir de uma forma deliberada um lado. Não tem cabimento o Brasil romper com o BRICS, ficar do lado dos Estados Unidos, também tem cabimento ficar contra. Nós temos uma situação aí bastante complexa. Eu espero que a política externa do presidente Lula consiga fazer isso da melhor forma possível, né? Já temos que corrigir alguns rombos aí, como rombos no sentido diplomático, né? Como essa postura covarde que esse governo assumiu ao fazer votações na ONU completamente contrárias à nossa tradição. Já teremos que recuperar o enorme déficit diplomático em vários aspectos, e a simples recuperação disso já tende a ser positiva. O que eu espero realmente é que haja determinadas relações tão otimizadas que facilite o acesso do Brasil a determinados negócios em condições mais vantajosas, mas em especial é preciso banir essa ideia estúpida de colocar o Brasil na OCDE. Isso, infelizmente, é uma coisa que foi muito adiantada, não só pelo governo Bolsonaro, mas principalmente, e é uma ideia completamente espúria. A OCDE é uma organização claramente globalista que impõe vieses ideológicos e determina a política interna dos países, invadindo sua autonomia para que ele seja aceito. Sim, incluindo pautas tipicamente consideradas globalistas pela pessoal mais à direita. Sim, a OCDE impõe pautas feministas, pautas de aborto, pautas ambientalistas para que você seja aceito. A OMC não faz nada disso. A OMC é uma organização pura e simplesmente de livre comércio, sem imposição ideológica alguma sobre a soberania dos países. E é muito curioso ver liberal que fala em nome do livre mercado, que fala contra as imposições de agendas globalistas ideológicas, defender a entrada na OCDE. Não que eu espere coerência dessa turma. Outro dia aí tá vendo o tal do ANCAP Sul fazendo isso, defendendo a entrada na OCDE e criticando o nosso alinhamento com o BRICS, que é pura e simplesmente livre comércio também. Pura e simplesmente troca de interesses sem qualquer tipo de imposição ideológica, qualquer tipo de amarra. Mas assim, apenas para você mostrar que, mais uma vez, de forma tediosa, essa turma ANCAP libertária não passam de patifezinhos operacionalizados em prol de determinados interesses que violam seus próprios princípios fundamentais, aqueles que eles professam, na hora de atender o interesse do imperialismo. Outra questão importante é, evidentemente, nós nos livrarmos de qualquer perspectiva de imposição de sanções, que sempre são deletérias, mas, ao mesmo tempo, é extremamente preocupante a questão amazônica, né? Afinal, já vimos declarações de parte do PT e do Lula e de seus aliados que são um pouco complicadas nesse sentido. Claro, não que a alternativa tenha sido melhor, pelo contrário, claramente não é. A alternativa bolsonarista é você deliberadamente entregar a Amazônia na prática para os setores estrangeiros enquanto diz que defende alguma coisa. Lula, pelo menos, ainda que fizesse algo reprovável, mais reprovável, pelo menos é capaz de negociar alguns termos, algumas contrapartidas que Bolsonaro jamais foi capaz. Ele sempre entrega tudo sem nenhuma contrapartida. Porque ele acha que a hegemonia ideológica de quem ele serve é o suficiente, é a contrapartida suficiente. Ele acha que o simples crescimento do liberalismo no mundo, o simples aumento de potência dos Estados Unidos é suficiente para tornar as coisas melhores. E de qualquer modo, tem uma curiosa vantagem resultante de um equilíbrio inadvertido de forças. É que seguramente Lula ou o PT vão enfrentar um tipo de oposição mais organizado de alguns setores. E essa oposição, só para ser oposição,
já vai impor algumas dificuldades ante qualquer tipo de proposta que possa ser interpretada como uma perda de soberania sobre a Amazônia. E isso é interessante, porque esses mesmos setores que no governo Bolsonaro entregariam tudo sem questionar, só para contrariar, tende a fazer esse questionamento, tende a fazer essa oposição. E isso acaba sendo acidentalmente benéfico. O mesmo motivo pelo qual foi desastroso do ponto de vista da política cultural, especialmente do fortalecimento do feminismo da Maria da Penha, foi desastroso o governo Bolsonaro, porque ele abraçou tudo isso, turbinou essa legislação destrutiva o máximo possível e não encontrou oposição nenhuma, porque a bancada à esquerda vota ideologicamente. Agora, no contexto atual, a bancada que antes estava subordinada ao governo Bolsonaro vai fazer oposição só para sacanear, mas isso acaba sendo benéfico. Eu vou até entrar aqui dentro da estação, né, que vocês nunca viram, considerando que a situação está mudando significativamente em termos de operacionalidade, mas o fato é que há uma série de situações, de perspectivas atuais para a política externa e até mesmo para alguns elementos da política interna que podem ser beneficiados não apenas pelo posicionamento mais correto da situação, mas também porque, por motivos diversos, a oposição tende a fazer uma contrapartida, se não bem intencionada, pelo menos por interesse. E essa contrapartida, frequentemente, especialmente nas políticas culturais, pode ser interessante. Pode acabar ajudando a trazer algum certo equilíbrio que a gente perdeu radicalmente durante esses 4 anos nefastos de Bolsonaro. Mas então, pragmaticamente, o que podemos esperar, devemos esperar e devemos cobrar das atitudes de política externa deste novo governo? Em primeiro lugar, claro, o fortalecimento do BRICS. Não deixou de ser atendido não, mas ele ficou um pouco em segundo plano desse governo. Nós temos que intensificar a coesão do BRICS. Sob hipótese alguma, jamais manifestar uma postura anti-Rússia, uma postura de condenação da Rússia, mas também não temos que apoiar abertamente a invasão, que nem a China está fazendo isso. E sim, manter uma disposição de conversar com o Putin, conversar com os Zelensky, tentar intervir se for necessário. Se de repente o Lula fizer uma viagem até lá, a Ucrânia, pode apostar que o Putin cessa as operações militares e consegue montar uma trégua, talvez seja até uma perspectiva de solução para isso. Mas também não vamos sonhar tão alto, né? Mas isso é fortalecimento do BRICS e apoio entusiástico da entrada de novos membros do BRICS, especialmente Argentina e México. Não sei como é que vai ficar a sigla, mas México no BRICS seria uma coisa muito boa, não faz ideia. Depois, fortalecimento do Mercosul, também, né? Fortalecimento do Mercosul. Isso foi totalmente negligenciado no governo Bolsonaro. Foi jogado às traças. A gente tem que retomar as negociações com os nossos vizinhos, aumentando o volume de comércio, aumentando as parcerias. Isso é absolutamente crucial e foi uma das coisas que foi maravilhosamente bem feita durante o governo Lula. Não é à toa que chegou a haver um fluxo de turismo, de negócio assim, inédito na história. Isso inclui, evidentemente, reforçar laços com países que estão sendo vítimas de ações imperialistas, especialmente Venezuela e Nicarágua, sendo vítimas de campanhas difamatórias, e reforçar os laços não só com a América do Sul, mas com toda a América Latina, que é o papel que o Brasil deve desempenhar. Terceiro, África. É inacreditável, numa época onde China, Rússia, Europa e Estados Unidos estão disputando a África tapa, que o Brasil simplesmente minimize sua presença lá, como esse governo fez. A gente tem que reforçar as parcerias na África, reabrir representações diplomáticas que foram fechadas, especialmente com os países de língua portuguesa, e estar atento aos desdobramentos da questão africana, intensificando nossas parcerias, porque tem muita boa vontade de parte dos países africanos com o Brasil, como está tendo de uma certa forma com o mundo inteiro. Eles só são mais reativos, adivinhem contra quem? Contra os colonizadores europeus. E lembrando também que dos muitos aspectos positivos da política externa, infelizmente nós tivemos esse papel nefasto que foi desempenhado lá no Haiti, que é uma coisa que não pode se repetir de forma alguma. Até entendo que teve alguma boa intenção inicial, mas desandou por completo, até porque a corja maldita militar que estava lá no Haiti é a corja que hoje é bolsonarista. Esses caras fizeram merda lá. E se for passar uma lupa lá e for examinar, você vai descobrir até crime de guerra praticado por essas patifes lá, inclusive o canalha do general Heleno que estava lá nessa representação do Haiti. Quarto lugar, não menos importante, não por ordem de importância, mas apenas para citar,
fortalecimento das parcerias com o Oriente Médio. Isso também foi completamente desastroso no governo Bolsonaro, que por sorte não conseguiu levar adiante aquela ideia grotesca de fazer transferência da embaixada brasileira para Jerusalém, se submetendo a ditame de Israel. O Brasil tem que manter suas boas relações com Israel e manter igualmente ótimas relações com os países árabes, com os países persas, com o Irã, com a Arábia Saudita, com todo mundo, até porque já tem gente falando em Arábia Saudita no BRICS, já seria muito engraçado também. E por fim, embora tenha vários outros pontos que podem ser levantados, acho que esses são os principais: fortalecimento do BRICS, fortalecimento do Mercosul e das parcerias com a América do Sul e América Latina em geral, fortalecimento da presença na África e no Oriente Médio. Isso é o mínimo que se espera de uma política externa brasileira que sempre se caracterizou pela eficiência nesse sentido. Tudo dando certo, isso por si só já traz vantagens para o Brasil. Agora a questão é se talvez com ótimas parcerias nesse sentido, com ótimos acordos, isso pode ajudar Lula a utilizar isso como moeda de troca aqui internamente dentro do Brasil. É a minha esperança, embora eu tenha um certo ceticismo a esse respeito, mas é possível. Então vamos esperar que o caminho facilitado para uma política externa melhorada, maximizada, ajude a compensar um pouco do desastre grotesco que é a configuração de forças internas aqui, especialmente no Congresso, que está absolutamente nefasto, sem contar todos esses setores que foram corrompidos, foram dementizados pela insanidade bolsonarista e toda essa grotesca doença que se alastrou pelo Brasil. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 8 de novembro de 2022. Obrigado por sua atenção.